Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, gurizada? Bem, hoje quero começar agradecendo aí que batemos os 1.000 inscritos, 1.000 seguidores aí no Instagram, né? E estamos aí a 20 de chegar nos 1.000 no YouTube. Então peço que tu te inscreva no canal aí, deixa teu like, ative as notificações, deixa também teus comentários aí sempre sobre os assuntos que a gente traz aqui, beleza? Então, vamos começar atualizando um pouco a situação de Roger Guedes. Já está um assunto bastante maçante para todos, né? Mas, enfim, a gente precisa comentar enquanto não desistirem ou não anunciarem ele como nova contratação gremista. A gente tem que estar tentando entender o que está acontecendo, né? Então, assim, o Grêmio, as informações que vêm é que o Grêmio está pressionando aí o Al Rayyan, né? Por questão da liberação, então, do Roger Guedes, e o que não está acontecendo justamente pela questão de que os sheiks lá não acertaram, enfim, o substituto, né? A princípio estava tudo certo. A questão do Brian Rodrigues, né, que está no clube lá do Tigres do México, né? Final de semana, a princípio, teria feito o último jogo, já o jogo de despedida, que estava tudo certo, enfim, uma transação envolvendo o jogador aí com o Al Rayyan na casa dos 7 milhões de dólares, né? Depois já falaram-se em 8 milhões, hoje já estão falando de 10 milhões, enfim, mas de qualquer maneira, né? O Grêmio está pagando 10 milhões de euros pelo Roger Guedes, e esse mesmo clube está pegando e repassando 10 milhões de dólares, que é um pouquinho menos, ao clube mexicano pelo Brian Rodrigues, né? Tava tudo certo a princípio, já foi até comunicado, né, que teria feito o seu último jogo, enfim, tava nessa transação, e agora parece que o jogador não está mais convicto de que quer ir ao clube qatari, né? Então deu uma esfriada no negócio. O próprio Al Rayyan também deu uma segurada na questão do Roger com o Grêmio, né? E também saiu uma informação de que o clube qatari lá, enfim, o Al Rayyan estaria, além de contratando o Brian Rodrigues do Tigres do México, também teria interesse no Savarino do Botafogo. Os dois são meio atacantes, enfim. Estaria liberando o Roger Guedes e estaria substituindo por outros 2 jogadores, né? Mas fato é que o Grêmio tinha um otimismo de que pudesse anunciar o Roger amanhã, no Dia dos Pais, como presente do Dia dos Pais, enfim, para o torcedor gremista e para o pai do Roger Guedes também, obviamente, né? Mas não sei, pode acontecer, mas se a gente for pegar o termômetro de hoje, acredito que deve ir mais adiante, né? E o prazo final que o Marcelo, enfim, determinou, o que pediu para que se resolvesse, fosse até quarta-feira de semana que vem, né? Então o staff, né, o representante do jogador, o empresário está lá, o próprio jogador, né, estão pressionando, estão tentando fazer com que as coisas andem, mas ao que tudo indica, pode ser que passe até de quarta-feira. Mas futebol é muito dinâmico, de novo digo, do Brian Rodrigues, estava tudo certo, fez o jogo de despedida e hoje ele já não quer mais ir. Então tudo pode mudar a qualquer momento, né? E em cima disso também, o Grêmio também solta aquela informação, já comentei ontem também no vídeo, que tem a intenção de contratar o Juan Bruneta, né? Porque já definiu que o Cristaldo não é mais jogador do Grêmio, enfim, vai ser vendido, vai ser negociado, e não tem interesse mais em aproveitar o jogador. Ele, na verdade, já está fora do Grêmio há muito tempo, só que a diretoria não considerava isso, né? Importante é que, deixar dito assim, a diretoria já definiu a pessoa, o jogador que eles querem para substituir o Cristaldo, para ser o camisa 10 de fato, vamos dizer assim, né? O articulador, o meio armador do time do Grêmio, que é Juan Bruneta, jogador de seleção argentina, enfim. Mas falta o capilé, falta o pila, né? Então, assim, também foi dito alguns números aí, né? Em torno de 7 milhões de dólares. Hoje já está falando de 7 a 10, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 7,5, pode ser 8,5.
pode ser 10 também. Né? Então, fato que hoje o Grêmio não tem esse dinheiro. Teria os 4,5 milhões de euros ali, né, para comprar um jogador, que até o momento não foi contratado. Então, teoricamente, esse dinheiro ainda existe. Tem o dinheiro da transação que envolveu aí o Serrote, né? Mais 5,5 milhões de euros. Na verdade, não vai vir de dólares, não vai vir todo esse dinheiro para o Grêmio, em torno de 4 milhões. Então, se nós tínhamos 4,5 milhões de euros mais 4,5 milhões de dólares, vamos dizer assim, 4 milhões de euros, então daria 9,5 milhões de euros, teoricamente, 8,900, alguma coisa nesse sentido. Daria para tentar uma investida nessa questão do Juan Bruneta. E também tem a questão de, se conseguirmos vender o Cristaldo, esse dinheiro que viria na transação do Cristaldo poderia ser usado nessa transação do Bruneta também. Só que é aquela coisa, se nós vendermos o Cristaldo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e os dias vão se passando e 2 de setembro está logo ali. Né? Hoje já é noite de 9 de agosto, né? Amanhã é 10 de agosto, então teríamos aí praticamente 22 dias para definir tudo isso, vender o Cristaldo, pegar o dinheiro, comprar o Bruneta, trazer, apresentar, inscrever no BID e tudo mais, né? Então a janela está se estreitando, era uma janela longa de mais de 45 dias, só que um mês já se passou, amanhã completa um mês de janela aberta, né? Então, e o Grêmio não trouxe ninguém, não anunciou ninguém, não vendeu ninguém, enfim, está tudo parado, está tudo estagnado. No Grêmio tem muita especulação, muitos nomes surgindo, lista de dispensáveis, enfim, mas ninguém sai e ninguém chega. Esse é o resumo da ópera, né? Uma outra informação é que 2 clubes da Rússia, o CSKA e o Dinamo Moscou, sinalizaram a intenção de comprar o passe do Alisson, né, por 95 milhões de reais, ou seja, 15 milhões de euros, né? Mas eu particularmente acredito que não é momento de se desfazer desse jogador, né? Acho que a gente tem que se preocupar em fortalecer o elenco e não diminuir o elenco, né? Vamos dizer assim, ele é o nosso destaque hoje, teoricamente, o nosso melhor jogador, então daí nós vamos abrir mão do melhor jogador e daí nós vamos fazer o quê? Se a gente não consegue contratar, não adianta ter os cofres cheios e não ter time e cair para a segunda divisão, por exemplo. Né? Porque a missão do Grêmio esse ano é conquistar mais 25 pontos dentro do campeonato daqui para frente. E 3 tem que ser amanhã. Né? Então eu acredito que não é momento para pensar em vender o Alisson. O Alisson não tem nenhum ano de profissional. Acho que ele é um ativo importante para o Grêmio. Acho que se jogar bem, jogar ano que vem, daqui a pouco a gente consegue uma pré-Libertadores, enfim, qualquer outra coisa, a gente consegue valorizar melhor esse jogador. E daí sim, numa janela da metade do ano que vem, daqui a pouco conseguir um contrato legal para ele e bem mais rentável para o clube do Grêmio. Então assim, e uma última informação para finalizar o vídeo, né? Até o momento não saiu ainda a lista de relacionados, né, para o jogo de amanhã, mas a informação que a gente tem é que o Cuéllar treinou bem, tá? Então provavelmente deverá estar entre os relacionados. Já tem gente dizendo que o Cuéllar deve fazer dupla de volantes ali com o Dodi, né? Porque o Vila Sante ainda está com aquele problema de pubis e tal, isso não se resolve rapidamente. Muitos já colocavam o Edenilson, né, como possibilidade de substituição do próprio Vila, né? Mas assim, eu acredito que o Vila ainda vá para jogo, tá? Se não for, irá o Edenilson e o Cuéllar deve entrar daqui a pouco no segundo tempo, jogar ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A gente não sabe qual a condição física dele hoje, mas colocar ele de titular eu acho que não seria o legal, né? Já visto o que aconteceu com o João Lucas aí, né? Ficou 2 meses sem jogar, jogou 45 minutos, já se estourou, né? E a gente sabe da dificuldade física do Cuéllar, então se botar ele para o estouro, certamente ele vai se lesionar de novo. Então a gente tem que começar a colocar devagarzinho, para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele ir se habituando, enfim, daqui a pouco, daqui 2, 3, 4, 5 jogos, ele poder sair de titular. Né? Acho que é uma peça importante, né? Um grande investimento que o Grêmio fez. Né? Todo mundo está com essa expectativa de que ele jogue bem, que se recupere, né? Recupere aquela boa fase que ele teve aqui no Brasil.
mas também não adianta jogar o cara na fogueira, né? Eu coloquei aqui um possível time que pode sair jogando amanhã, que seria Volpe, Camilo, adaptado na direita, né? Porque o João Pedro também está liberado pelo departamento médico, mas não tem ritmo de jogo, acho que tem que treinar um pouco mais, né? Talvez para o próximo jogo possa ser que esteja disponível, ou pelo menos relacionado, né, para jogar alguns minutos, ou de repente até sair jogando. Amanhã terá a estreia do Balbuena, né? Wagner Leonardo, zagueiro pela esquerda, e Marlon. Eu acredito então que Vijaçante vá sair de titular. Se não for ele, será o Edenilson, né? Porque o Alex Santana sem chance. E a dupla de volante seria fechada por Dodi, tá? Até coloquei, entre aspas, ali Cuejar, mas eu acredito que não saia jogando. Riquelme, Alisson e Cristian Oliveira, e Bright White, que treinou bem ontem também. Hoje, no último recreativo, deve ter sido relacionado também, deve ter treinado. Se treinou bem ontem, não tem por que não treinar hoje. E o Vini da Pose certamente fará sua estreia amanhã também, mas deve entrar no segundo tempo. Beleza? Quero deixar aqui um grande abraço a todos aí. Não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigado por todos que já estão me seguindo aí. Agradeço de coração. Beleza? E vamos, Grêmio! Até o próximo vídeo. Tchau, tchê!